Então, de vez em quando eu vou olhar para essa câmera e de vez em quando para outra câmera, tá? Na câmera que eu olho para cá tá ao vivo, tá bom? O pessoal que está participando ao vivo. E na outra câmera o vídeo que vai ser postado no YouTube depois, tá bom? Então vamos lá. Vamos deixar aberta a nossa escritura aí, tá? A nossa Torá em Vaikra, Levítico capítulo 14, tá bom? Tá? Parashá Metzorá. Então algumas considerações importantes sobre essa Parashá, tá? Só um instantinho. Tá? Nós vamos ler aqui um comentário belíssimo, tá? Do Humash, tá? De vez em quando eu mostro para vocês, tá? Então aqui temos o Humash, essa coleção de 5 volumes. Eu tenho um volume aqui na minha mão, tá? Os outros 4 estão aqui na estante, um para cada livro da Torá. Então Humash são comentaristas do nosso povo de Israel, nossos irmãos da casa de Yehudá, da casa de Judá. E vai ser bem surpreendente, tá? O que nós vamos ler aqui, os comentários dos nossos próprios irmãos da casa de Judá, que, vamos dizer assim, que oficialmente, no presente tempo, não reconhecem oficialmente que Mashiach já veio cerca de 2000 anos atrás. Então nós vamos ficar surpresos, tá? Com os comentários de nossos irmãos Yahudim, tá? Amados irmãos, pelo qual nós oramos pela casa de Judá para que reconheçam o Messias Yahushua, oramos pela casa de Efraim, tá? Os nossos irmãos que estão no cristianismo, para que reconheçam a Torá. Então é bem surpreendente, tá? Que nós vamos ver quem tem, tá? Esse comentário Humash, tá? Esse comentário que nós vamos ler se encontra na página 111, página 111. Então olha que coisa interessante. Por que eu estou frisando bem isso? Porque no fundo, tá? Muitos já até sabem, mas tão somente não admitem, tá? Que Mashiach já veio cerca de 2000 anos atrás, tá bom? Então essa Parashá Metzorá, tá? Que a tradução correta é afligido por Tsarat, tá? É uma pessoa afligida por Tsarat. Ela é bem interessante. Por quê? Porque Mashiach, na visão dos nossos comentaristas, quase 100% dos nossos comentaristas antigos, tá? Vamos dizer assim, eles entendiam, tá? Que Isaías e Yeshayahu, num Gimel, tá? Isaías capítulo 53, se referia à pessoa do Mashiach, Yahushua, tá? Ou seja, do Mashiach. Então olha que coisa interessante, durante cerca de 1700 anos seguidos, a interpretação oficial dos nossos irmãos da casa de Judá, do judaísmo, era a seguinte: Isaías 53 se refere a Mashiach como alguém conectado com a Parashá Metzorá, tá? Olha que coisa interessante. Poxa, o que tem a ver Isaías 53 com a Parashá Metzorá, alguém afligido por Tsarat, né, que é traduzido por lepra? Então olha que coisa interessante, tá? Então os nossos comentaristas entendiam, tá, que Mashiach iria absorver as nossas dores, as nossas enfermidades, tá? Ele seria alguém de quem nós esconderíamos o rosto. A gente vai estar lendo Isaías 53 daqui a pouquinho também, tá? Então, ou seja, todos os comentaristas entendiam isso, tá? Que Isaías 53 estava se referindo a Mashiach como alguém que seria rejeitado pelo seu próprio povo. E não é o que está acontecendo nos dias de hoje, tá? Então existe um vídeo bem interessante, que depois eu vou ver se eu até coloco no grupo para vocês, um vídeo, tá, de nossos irmãos da casa de Judá, que já creem no Messias, tá? São jovens que fazem um trabalho maravilhoso lá em Israel, e eles vão entrevistando as pessoas no meio da rua e pegam o Tanar e falam assim: olha, você já ouviu falar no capítulo proibido da Bíblia, aqui em Israel, pelos rabinos? Eles não gostam de comentar sobre esse capítulo. Ah, mas que capítulo é esse? Isaías 53. Você sabe o que diz Isaías 53? Não sei. Vamos ler junto? Moral da história, ele vai lendo com as pessoas, tá? E as pessoas começam a se quebrantar, nossos irmãos da casa de Judá, tá? Eles começam a se quebrantar, várias pessoas são entrevistadas no meio da rua, tá? E ele, no final, faz a pergunta: de acordo com o que nós lemos aqui, tá? De acordo com o que nós lemos aqui, qual é o personagem da história que mais se identifica com a profecia de Isaías capítulo 53? E todos
Tem uns que coçam a cabeça daqui, dali e tal, que não sei o que, eu não queria dizer, eu não tinha pensado ainda sobre isso, mas só tem alguém que se encaixa com essa profecia de Isaías 53, né? Todos os judeus falam a mesma coisa, eles falam, né? Se refere, né, a Yeshua, né? Então eles se referem ao Mashiach lá em Israel como Yeshua, tá? Então, é Yeshua, né? Nós sabemos que o nome dele pleno é Yahushua, Yahusha, mas tem também a forma aramaica, tá? Yeshua. Então, olha que coisa interessante. Os nossos irmãos da casa de Judá, eles focam mais na Torá, tá? E eles estudam muito a Torá, mas muitas vezes não dão tanta ênfase nos profetas e nos escritos, tá? Olha que coisa interessante, uma curiosidade. Vocês sabiam que Isaías 53 e Isaías 61 faziam parte da Haftará, tá? Da conclusão nos profetas das Parashot? Vocês sabiam disso? Olha que coisa interessante. Então, tanto Isaías 53, tá? Que fala acerca da primeira vinda de Mashiach como servo sofredor, tá? Como um Metzorá, alguém afligido por Tsarat, que seria desprezado pelo seu próprio povo. Então fazia parte do conjunto das Haftarot, ou seja, das conclusões das Parashot, tá? E Isaías 61 também. Ou seja, tiraram Isaías 53 para que os nossos amados e queridos irmãos da casa de Judá não entendessem, tá? Que a primeira vinda de Mashiach seria como sofredor, como um Metzorá, tá? E tiraram Isaías 61 também para querer tirar a credibilidade da Brit Hadashah, tá? Porque em Lucas, capítulo 4, diz que Mashiach entra na sinagoga, como era de costume, e foi-lhe entregue o Sefer Yeshayahu, o rolo do profeta Isaías, tá? E ele leu a Haftará daquele dia, que é Isaías 61. Então, qual foi a malandragem da casa de Judá? Vamos tirar Isaías 53, primeiro porque eles não vão entender, tá, que a primeira vinda de Mashiach é como servo sofredor. E vamos tirar Isaías 61 para tentar tirar a credibilidade do Evangelho de Lucas, tá? Ou seja, para que os judeus, quando lessem as boas novas, as Bessorot, os Evangelhos, quando eles chegassem em Lucas capítulo 4, mas como é que o Mashiach está lendo Isaías 61 se atualmente na nossa Haftará não tem Isaías 61? Vocês estão entendendo, tá? Então, o engano, tá? Não existe só na casa de Efraim, tá? No ismo da casa de Efraim, que é o cristianismo, tá? Então, os equívocos e os enganos existem nas duas casas, tanto na casa de Efraim, quanto na casa de Yahudá, na casa de Judá. Por isso que nós sempre falamos, tá? Nós não seguimos nenhum ismo, nós seguimos o quê? As escrituras, procuramos seguir, tá? As escrituras, ou seja, o Tanar, que são os primeiros escritos, e a Brit Hadashah. Então é coisa interessante. A gente postou essa semana no grupo já um estudo bem extenso sobre essa Parashá Metzorá, tá? Nós pegamos com bastante detalhes, tá? Então acho que a maioria já deve ter assistido os vídeos, tá bom? No qual nós pegamos com bastante calma, item por item, tá? Leis de pureza familiar, tudo isso a gente explanou bem no estudo da Parashá. E hoje nós vamos focar na pessoa do Mashiach, tá bom? Então eu vou ler, tá? Para vocês, tá bom? O comentário aqui, ó, do Rumash, tá bom? Então o comentário que eu tô lendo aqui é do Rumash. Então é bem surpreendente, tá? Então no fundo, os nossos queridos irmãos da casa de Judá sabem, né? Que a primeira vinda de Mashiach precisava ser como servo sofredor, tá? Então vamos lá. Faíscas de Hassidut. Mashiach, um sofredor de Tsarat. Olha só, não sou eu que estou dizendo isso aqui, tá? Toda hora eu vou frisar isso. É um comentário, tá, do judaísmo ortodoxo, isso aqui, tá? Olha que coisa interessante. Oi? Vou mostrar a página aqui para todos vocês estarem vendo, tá? Então olha aqui, ó. Bem interessante, tá? Ou seja, tá? É um comentário, tá, dos nossos irmãos que estão inseridos dentro do judaísmo ortodoxo, tá? O comentário que eu vou ler é esse aqui, ó, tá? Que tá aqui cinza, tá bom? Tá? Quem tem o Rumash, tá? Abre na página 111, tá bom? E pode acompanhar. A gente até indica aos irmãos e às irmãs que estejam adquirindo essa coleção chamada Rumash, tá? É muito boa, excelente, tá? Então vamos lá. Faíscas de Hassidut. Mashiach, um sofredor de Tsaraat, tá? Como é traduzido, né? Como seria traduzido para o português, né? Um leproso. Olha que coisa interessante. O Talmud descreve Mashiach
como ele existe durante o estado de Galut, exílio, esperando para redimir o povo, como um judeu afligido por Tsaraat, Sanhedrin 98b. Então isso aqui, olha só, é o Talmud que está falando isso, tá bom? Pois enquanto o Mashiach, ele próprio, é um indivíduo totalmente puro e kadosh, puro e santo, não obstante, ele, Mashiach, suporta o sofrimento do povo de Israel dentro da diáspora, da Galut, do exílio. Na verdade, ele aguentou nossa doença e suportou nossas dores, e ainda assim nós fazemos com que seja ferido, golpeado por Elohim e afligido. Yeshayahu, Isaías 53:4, citado pelo Talmud. A purificação ritual do sofredor de Tsaraat, que nós lemos em nossa paraxá, alude então à redenção final e verdadeira, quando Mashiach tirará o povo de Israel do exílio. Então olha que coisa interessante, tá? Os nossos próprios irmãos da casa de Judá identificam a profecia de Isaías 53 como Mashiach vindo e sendo totalmente rejeitado, tá? Pelo povo de Israel. Inclusive, lá em Israel, os nossos irmãos que já creem no Messias, quando eles vão proclamar as boas novas para os nossos irmãos da casa de Judá, eles enfatizam bem isso. Olha, vocês querem ver uma coisa? A maior prova de que Yahushua é o Messias, tá? Os nossos irmãos que já creem falam para os outros que não creem. A maior prova é o quê? Que o personagem da história mais combatido pelo nosso povo de Israel é justamente quem? O Mashiach. Ou seja, para que se cumprisse o capítulo 53 de Isaías. Ou seja, a maior prova de que Yahushua verdadeiramente é o Messias, muitos dizem em Israel, é o fato, tá, de nossos irmãos que agora ocupam a terra de Israel não reconhecerem abertamente, tá, que Yahushua é o Messias e de que ele já veio cerca de 2000 anos atrás e que vai retornar. Ou seja, o simples fato da rejeição que a casa de Judá tem pelo Messias é uma prova cabal de que as profecias de Isaías capítulo 53 estão se cumprindo diante de nossos olhos, tá? Mas sabemos, tá, que vai chegar o momento em que a casa de Judá vai entender que Yahushua é o Messias. Muitos já estão despertando desse exílio, tá? Dessa diáspora com relação ao Messias, tá bom? E a casa de Efraim, tá? Nossos irmãos que estão no cristianismo estão despertando também para entender que a Torá é eterna. Vamos prosseguir aqui. Disto nós podemos aprender. Mashiach não é uma pessoa que chegará espontaneamente com a redenção. Ao contrário, ele, Mashiach, se encontra no exílio junto com o povo de Israel e os ajuda a suportar. Espera só um instantinho, porque às vezes a gente fica emocionado, tá? Ao contrário, ele, Mashiach, se encontra no exílio junto com o povo de Israel e os ajuda a suportar suas dificuldades e tristezas. Então, Matitiahu, Mateus 28:20 diz o quê? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o que o Rumash está falando é o que Mashiach disse em Mateus 28:20. Ou seja, então o Rumash está concordando com a Brit Hadashah. Vou ler de novo, tá? Mashiach não é uma pessoa que chegará espontaneamente com a redenção. Ao contrário, ele se encontra no exílio, junto com o povo de Israel, e os ajuda a suportar suas dificuldades e tristezas. Olha que coisa interessante. Então, o Zohar, só para a gente ter ideia, que é um dos livros mais famosos em Israel, tá? O Zohar é uma obra clássica, famosíssima, aclamado por todos os nossos irmãos da casa de Judá. O Zohar, o livro do esplendor, diz claramente, tá, que Mashiach é um Metzorá, ou seja, é alguém afligido por Tsarat, tá? O Zohar chega a dizer que Mashiach, ele se encontra nas portas de Roma, como um leproso, como alguém afligido por Tsarat, como um Metzorá. Pô, mas por que o Zohar diz isso? Olha que coisa interessante. Aonde que as 10 tribos, tá? O reino do norte, a casa de Israel, a casa de Efraim foi parar? Foi parar no ismo, tá? Chamado cristianismo, tá? Que foi instituído por quem? Roma, Edom, tá? Esav, Esaú, ou seja, o Zohar diz com todas as letras que Mashiach se encontra nas portas de Roma, como alguém afligido por Tsarat, por lepra, como um Metzorá. Olha que coisa interessante, ou seja, então o próprio Zohar, tá? Essa obra clássica do nosso povo de Israel, tá?
também concorda que Mashiach está às portas de Roma. Por que ele está às portas de Roma? Porque as 10 tribos perdidas, elas, ao invés de estarem na casa do papai Jacó, tá? Do papai Yaakov, que é o pai de todas as tribos, infelizmente muitos se encontram na casa do titio Esaú, tá? O irmão de Jacó, quem é? Esaú, Esav, Edom, tá? E Mashiach, por amor às suas ovelhas perdidas, se encontra nas portas de Roma, ou seja, conclamando aqui com que eles venham estar saindo, tá? Em Isaías 63 também, é bem interessante, diz: quem é este que sai de Edom, né, com vestes salpicadas de sangue? Aí os comentaristas de Israel falam: por que Isaías 63 diz que Mashiach está saindo de Edom? Se ele saiu é porque ele entrou, ou seja, ele entrou porque as tribos perdidas entraram lá, tá? E ele conclama agora para que suas tribos estejam saindo, tá? Então em Isaías 63 diz: quem é este que vem de Bozrá? Uma prisão de ovelhas, tá? Ou seja, as suas ovelhas perdidas precisam sair dessa prisão, desse sistema religioso criado no 4º século, tá? Através de Roma, de Constantino, tá? Um sistema religioso que diz que não precisa se guardar os mandamentos, tá? Agora, por infinita piedade, o Criador tem salvo a muitos que se encontram na casa de Efraim, tá? Por piedade, tá? Porque eles reconheceram que Yahushua é o Messias, tá bom? Então vamos prosseguir. A Parashat Tazria, que foi da semana passada, contém as leis sobre a aflição de Tzaraat, em uma alusão ao exílio. Por outro lado, a Parashat Metzorah contém as leis de purificação ritual de Tzaraat, aludindo à redenção. O fato de estas duas parashot serem usualmente lidas juntas, quase todos os anos elas são lidas juntas, tá? Esse ano é que elas estão sendo lidas separadas. Quase todo ano, a Parashat Tazria com a Parashat Metzorah, quase todos os anos elas são estudadas juntas, tá? Então vamos lá. O fato destas duas parashot serem usualmente lidas juntas nos ensina que nós não devemos encarar o exílio, a diáspora e a redenção, não devemos encarar o exílio e a redenção como dois eventos separados, sequenciais. Cada mitzvah que nós observamos no exílio deve ser infundida ativamente com o conhecimento de que é um ato que acelera a redenção. Em gerações anteriores, nossa Parashá, Metzorah, não era chamada de Metzorah, mas era chamada de Zot Tiryeh. Esta será a Torá. Olha que coisa linda! Vocês sabiam que os nossos irmãos da casa de Judá, durante milhares de anos, chamavam essa Parashá de Zot Tiryeh? Ou seja, milhares de anos atrás, ninguém hoje chamaria essa Parashá de Metzorah. Chamaria ela de quê? Zot Tiryeh, que significa esta será a Torá. Vamos prestar atenção, tá? Porém, mais recentemente, este nome foi rejeitado pelo costume judaico. A razão interior para esta mudança é que aqui é o povo judeu mesmo, então a gente tem que ler isso, que são nossos irmãos da casa de Judá, que muitos até já estão abrindo os olhos, tá? Talvez não admitam, mas muitos estão abrindo os olhos. Olha que coisa interessante, tá? A razão interior para esta mudança é que o povo judeu se tornou mais atento, pelo menos subconscientemente, para o fato de que a vinda, o retorno de Mashiach, aqui eles não dizem retorno, tá? Eles dizem a vinda, mas nós sabemos que será o retorno, tá bom? Para o fato de que a vinda, o retorno de Mashiach está próxima e, portanto, é impróprio referir-se a esta Parashá que alude à chegada de Mashiach no tempo futuro, Zot Tiryeh, e esta será. Ou seja, então eles chegaram à conclusão, que negócio é esse de Zot Tiryeh? E esta será, né, a Torá. Ou seja, durante muito tempo se aplicava essa expressão Zot Tiryeh no passado, esta será, se referindo ao futuro. Só que no tempo presente, tá, o que acontece? Essa Parashá tem que se chamar Metzorah, por causa da proximidade do retorno do nosso Messias Yahushua, tá? Ou seja, então, na verdade, não é esta será, ela já é tempo presente, tá bom? A purificação ritual do sofredor de Tzaraat se dá por meio das leis da Torá. Esta será a Torá do sofredor de Tzaraat.
Assim, um dos modos mais efetivos de acelerar a vinda de Mashiach é estudar o conceito de Mashiach e da redenção, como são descritos na Torá e em todas as Escrituras. Então, Baruch Atah Yahuwah. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos da casa de Judá, eles têm sido despertos, tá? Eles têm acordado desse sono. Sabemos que existe uma cegueira parcial nas duas casas. A casa de Judá tem uma cegueira com relação ao Messias e a casa de Efraim com relação à Torá, mas o Criador está desfazendo essa cegueira a cada dia que se passa. Então, muitos de nossos irmãos da casa de Judá já estão tendo o entendimento, tá, de que o Messias já veio cerca de 2000 anos atrás. As profecias são inerrantes, tá? Todos sabem que Mashiach teria que vir antes da destruição do segundo templo, tá? De acordo com as profecias de Daniel Hanavi, do profeta Daniel, tá? Ou seja, o segundo templo já foi destruído, tá? Foi destruído no ano 70, tá? Por volta do ano 30, aproximadamente, tá? Da nossa era. Quem foi que morreu e ressuscitou? Ou seja, cerca de 4 décadas antes da destruição do segundo templo. Quem é que veio aqui para resolver o nosso problema, para morrer e ressuscitar em nosso lugar? O Mashiach, tá? Yahushua HaMashiach. Então, tá? Nós entendemos claramente que a casa de Judá, de uma certa maneira, já começa a despertar do seu sono também, e nós ficamos impressionados em lermos esse comentário do Humash, tá? Ou seja, eles próprios identificam que Isaías 53 se refere sim ao Mashiach. Atualmente, tá? Alguns comentaristas, tá? Para fugir da responsabilidade, tá? Vamos dizer assim, eles interiormente eles acreditam que Isaías 53 se refere ao Messias, mas quando estão de frente das câmeras ou quando vão falar para as outras pessoas, não, Isaías 53 se refere ao nosso povo de Israel, isso não fala acerca do Messias não, isso aqui se refere só ao nosso povo de Israel, o servo sofredor é o povo de Israel, tá? Então olha que coisa interessante, tudo que aconteceu com o nosso povo, tá? De uma certa maneira, acontece também com Mashiach. O que aconteceu com os nossos antepassados, com os profetas, também aconteceu com Mashiach, tá? Então, em parte, nós podemos até dizer que algumas coisas de Isaías 53, algumas poucas coisas, se referem também ao povo de Israel, também, tá? Mas num sentido literal, tá? Literal, Peshat, o primeiro nível de interpretação, tá? É que Yeshayahu Nun Gimel, tá? Ou seja, Isaías 53 se refere, tá? De uma forma explícita e declarada, tá? A primeira vinda de Mashiach, que seria rejeitado, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler agora, tá? Isaías 53. Vamos deixar aberto aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai para o estudo de Josué, do Sefer Yahushua, tá? Então vamos lá. Quem acreditou em nossa pregação? E a quem será o braço de Yahuwá revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma planta tenra e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza e nem formosura, e quando olhávamos para ele, não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Ele é menosprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de sofrimentos e familiarizado com o pesar. E nos escondíamos como se estivéssemos com as nossas faces encobertas perante ele. Ele era menosprezado e não lhe dávamos sequer estima. Então, o Talmud, tá? O Zohar e todos os nossos comentaristas durante 1700 anos consecutivos entendiam que Isaías 53 se referia sim ao Messias. Vocês estão percebendo que a linguagem de Isaías 53 de rejeição ao Messias, descrevendo ele alguém como rejeitado, é o mesmo sentimento que um Metzorá, alguém afligido por tsarat, por lepra, sentia, ou seja, por isso que todos os comentaristas entendiam, tá, que Mashiach, ele absorveria todos os nossos pecados, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 4. Em verdade, ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas dores, e ainda o consideramos moído, ferido de Elohim e aflito. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo para nossa shalom estava sobre ele, e pelos seus açoites nós fomos sarados. Então olha que coisa linda, tá?
esse capítulo de Isaías ele é um dos capítulos mais lindos de toda a Escritura Sagrada, tá? Só para a gente ter ideia, Isaías viveu vários séculos antes do Mashiach, e ele fala das coisas como a impressão que dá que ele é o autor de algum evangelho, tá? Da aliança renovada, com tanta perfeição e precisão que ele fala, tá? Por quê? Porque Yahuwah já conhece o presente, o passado e o futuro, e revelou essa profecia para Yeshayahu, tá? Vamos lá. Então, olha que coisa interessante. Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas dores, ainda o consideramos moído, ferido de Elohim e aflito. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. A gente lembra que lá no Getsemane, na véspera de ser imolado, tá? De ser colocado no madeiro, o que aconteceu? Mashiach, tá? No Getsemane, ele começou a suar grandes gotas de sangue. Olha que coisa interessante. Ou seja, no Getsemane começou de uma certa maneira o processo de redenção, tá? Mashiach, tá? Que já estava, vamos dizer assim, absorvendo os nossos pecados, as nossas iniquidades, tá? Já estava derramando o seu sangue, tá? Sem o derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então Mashiach, lá no Getsemane, a sua angústia era tão grande de ter que carregar os nossos pecados, as nossas iniquidades, tá? Sendo ele o próprio Criador, então o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, tá? O que é relatado na Bessorá de Lucas, no Evangelho de Lucas, tá? Então vamos lá. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo para a nossa Shalom estava sobre ele, e pelos seus açoites nós fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, olha aí, as ovelhinhas perdidas da casa de Israel. Isaías já está falando das ovelhas perdidas, tá? Todos nós, como ovelhas, estávamos perdidos, aí, ovelhas perdidas, tá? Nos desviávamos, cada um pelo seu próprio caminho. E Yahuwah derramou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, e ainda ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como um cordeiro à matança, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores, que esteve muda. Assim ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da prisão e do mishpat, do juízo. E quem declarará de sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi surrado. Só para a gente ter ideia, Isaías capítulo 50, parece até que a gente está lendo algum evangelho, tá? Isaías capítulo 50, 3 capítulos antes, diz que puxavam a barba de Mashiach para socar ele. Então, a impressão que dá é que Isaías, parece até que Isaías era um dos apóstolos, que estava ali vendo todos os sofrimentos do Mashiach, tá? Ou seja, então Isaías, esse livro do profeta Isaías é um livro maravilhoso, em que a gente tem que ler muito, tá? É o livro dos profetas que mais fala acerca da pessoa do Mashiach, tá? Então vamos lá. Versículo 9. E eles fizeram a sua sepultura com os maus, e com o povo rico em sua morte, porque ele não havia feito violência, nem se achou qualquer decepção em sua boca. Ainda se agradou Yahuwah de moê-lo, e ele o fez sofrer, ele o testou. Quando tu fizeres do seu ser uma Hasham, ele verá a sua zera, a sua descendência. Ele prolongará os seus dias, e o prazer de Yahuwah prosperará em sua mão. Agora, olha aqui, a casa de Judá mexeu no versículo 11, tá? Do capítulo 53 de Isaías, tá? Não é só o cristianismo que mexe nas escrituras não, tá bom, gente? Tá? Tem muita gente que começa a fazer techuvá, não é o caso de todos nós que já conhecemos, tá? Que temos que estar apegado às escrituras, não temos que estar apegado a nenhum ismo de nenhuma das casas, tá? Então, mas infelizmente muitos, às vezes, saem do erro do sistema do cristianismo, do sistema religioso de Efraim, e começa a endeusar tudo que é relacionado à casa de Judá. Parece até que só Efraim que é o pecador, e parece que Judá faz tudo certo. Não. Paulo, Shaul HaShalir, deixa bem claro em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão do esplendor, da honra de Elohim, tá? Todos pecaram, Judá e Efraim, tá?
Então a casa de Judá mexeu aqui nesse texto, tá? Mexeu em Isaías 53:11. Tirou, tá, a expressão que dizia que o Mashiach veria a luz. Eles entenderam o seguinte, olha que coisa interessante, tá? A gente vai ler esse versículo 11. Quando eles viram esse versículo 11, eles entenderam claramente, tá, que aqui falava da morte do Mashiach e da sua ressurreição, ou seja, então vamos ler. Ele verá a luz. Então, hoje em dia não tem mais essa expressão or, tá? Essa expressão luz, na maioria das Bíblias, tá? Tanto da casa de Judá e até mesmo as Bíblias cristãs não tem isso, tá? Ou seja, acabou passando esse erro tanto para as Bíblias judaicas quanto para as Bíblias cristãs, tá? Mas vamos ver aqui no original. Ele verá a luz, ou seja, Mashiach morreria pelos nossos pecados e ressuscitaria, tá? Então o judaísmo pensou, pô, isso aqui é muita bandeira se a gente deixar um negócio desse aqui. Todos vão saber que Mashiach morreria e ressuscitaria, tá? Ele verá a luz, o resultado do trabalho árduo do seu ser, e ficará satisfeito. E por seu Da'at, o meu servo justo justificará a muitos, porque ele levará as suas iniquidades. Portanto, eu lhe dividirei uma porção com os grandes, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele derramou o seu ser na morte, e ele foi contado com os transgressores. E ele levou os pecados de muitos, e fez intercessão por suas transgressões. Olha que coisa maravilhosa, tá? Isaías até profetizou, né, aquela oração que Mashiach fez na estaca de execução, no madeiro, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, tá? Então que possamos estar devorando esse livro de Isaías, tá? Do profeta Yeshayahu, e especialmente esse capítulo 53, tá? Só para a gente ter ideia, esse capítulo 53 de Isaías, ele é apelidado lá em Israel ele é apelidado do seguinte, o capítulo proibido, tá? Da Bíblia hebraica, ou seja, do Tanar, tá? Então eles evitam de todos os modos, tá? Que os nossos amados irmãos Yahudim estejam tendo acesso, tá? A esse texto de Isaías 53. Inclusive, como eu disse, esse texto foi até mesmo retirado, tá? Das Haftarot, tá? Das conclusões, tá? Cada semana na Torá a gente tem a conclusão nos profetas, tá bom? Então eles tiveram até o trabalho de tirar, tá? Então no fundo, tá? Acabam concordando que não tem como se tampar a verdade, tá? Vai querer tampar o sol com a peneira, tá? Então devemos estar orando pelos nossos irmãos da casa de Judá, para que prontamente, em tempo próximo, eles possam estar oficialmente reconhecendo o Messias. Isso vai acontecer, foi profetizado isso, tá? Nossos irmãos da casa de Judá vão reconhecer que Yahushua é o Messias, tá? E vamos orar para que Efraim venha entender que a Torá não foi abolida, tá? Só para a gente ter ideia, em Zechariah, Zacarias 12:10, tá? É lindo esse texto, tá? Falando sobre uma profecia maravilhosa que está para se cumprir, tá? E olharão para mim, no original diz assim, e olharão para mim, Aleph Tav, olha que coisa interessante, tá? Olharão para mim, Aleph Tav. Então, vamos para essa profecia maravilhosa, tá? De Zacarias 12:10, olha que profecia maravilhosa, tá? Vamos deixar marcado, tá? Em nossas escrituras, tá? Vamos lá. Esse texto, tá? Vamos lá. Zacarias 12:10. E eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito do favor imerecido, graça, Hesed, e de Rahamim, compaixão. E eles olharão para mim, Aleph Tav, a quem eles transpassaram, e lamentarão por causa dele, como alguém que lamenta por seu filho único. E eles ficarão sob amargura por causa dele, como alguém que se acha sob amargura por causa da perda do seu primogênito. Olha que coisa linda, tá? Então a casa de Judá em breve vai entender que o Messias já veio, tá? E uma coisa interessante, a techuvá que eles farão vai ser uma techuvá assim extraordinária, tá? Eles vão chorar pelo Mashiach, pelo Aleph Tav, como quem chora por um filho. Então que venhamos ter esse entendimento, tá bom? Que estamos próximo do cumprimento, tá? Dessas profecias, tá bom? E que se alguém, porventura, vier falar conosco, Isaías 53 não tem nada a ver com o Messias não, que não sei o quê,
isso só se refere a Israel? Não. Que viemos trazer a memória, tá, daqueles que vierem falar isso, que a interpretação judaica, tá, durante mais de 1700 anos, com relação a Isaías 53, é que Isaías 53 se refere sim ao Mashiach, tá, como um Metzorá, como alguém afligido por Tsarat, que é traduzido como um leproso, tá? Ou seja, Isaías profetizou que Mashiach seria rejeitado na sua primeira vinda. E a maior prova de que, já falei isso, mas vou falar de novo, tá? Para a gente concluir a Parashá. Daqui a pouco nós vamos para o estudo de Josué e Yahushua, tá? Então a maior prova, se alguém falar, não é não, a maior prova de que Yahushua é o Messias, tá? De que Isaías 53 fala sobre o Messias, é que a pessoa mais rejeitada, tá? Pelos nossos irmãos da casa de Judá, tá? O personagem da história mais rejeitado de todos os tempos é justamente quem? Tá? Yahushua, ao qual eles chamam lá em Israel, tá? De Yeshua, tá bom? Então que venhamos ter esse entendimento, tá bom? E que o Criador a cada dia esteja revelando mais e mais da pessoa do Messias para cada um de nós, tá? Nós temos que nos alimentar da Torá, dos profetas e dos escritos, mas precisamos também nos alimentar muito com o quê? Com a Brit Hadashah, com a aliança renovada, tá? No qual o próprio Mariá, Yahuwá, Yahushua HaMashiach, tá? Ele que é a Torá viva, esteve no nosso meio, se movimentou entre nós, nos ensinou a Torá, tá? O ensinamento correto, sem legalismo, tá? Ou seja, a Torá do jeito certo. Então que venhamos entender isso, tá? Cerca de 2000 anos atrás, Mashiach Yahushua esteve no nosso meio e as suas palavras, elas foram perpetuadas na aliança renovada, na Brit Hadashah. Muitos começam a ter o entendimento da Torá de que são israelitas, mas acabam se esquecendo de estudar o que? A Brit Hadashah. Então que venhamos estar devorando a aliança renovada, tá? Na qual nós temos as palavras do soberano Yah, Mariá e Yahushua HaMashiach, tá? Que foram registradas. Então, para nós que somos Netzarim, toda a escritura é um tesouro, tá? Inestimável, de um valor assim extraordinário, tá bom? Então nós estamos concluindo a Parashá Metzorá, que venhamos ter esse entendimento, tá? Que oficialmente, durante mais de 1700 anos, esse foi o entendimento dos nossos irmãos da casa de Judá, tá? Que essa Parashá Metzorá, que fala acerca de alguém afligido por Tsarat, de um leproso, ela aponta assim para o Messias Yahushua. Por isso que ela deixou de se chamar Zot Tirie Torá e agora se chama Metzorá, tá bom? Então que Yahuwá esteja abençoando cada um de vocês, tá bom? E que venhamos internalizar Mashiach em nossos corações. Lembrar que estamos celebrando Hag Hamatzot, ou seja, festa dos pães asmos. Lembrar mais uma vez, Mashiach, tá? É o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o nosso pão sem fermento, nossa matzá, tá bom? E que venhamos nos alimentar de Mashiach e Yahushua, tá bom? E retirarmos todo o fermento de nossas casas, tanto o fermento físico, quanto o fermento num nível mais profundo espiritual. Que venhamos estar nos livrando de tudo aquilo que não procede de Elohim e que venhamos nos alimentar do pão sem fermento, Mashiach e Yahushua. Pode falar, né? O pessoal está pedindo para você mandar a foto desse texto aí. Ah, tá bom. Oi? Comentário do Rumash. Ah, então tá bom. O Biratã mandou? Ele falou que mandou. Ah, mandou? Se não tiver mandado, a gente manda. Então, se o Biratã não tiver mandado, nosso irmão Biratã, ele tem o Rumash também, tá? Se ele por acaso não tiver mandado, aí a gente tira a foto e manda para vocês. Então, de vez em quando, não é só aqui não, de vez em quando eu vou dar a Parashá e vou ler os comentários do Rumash, não é só nessa Parashá não. E a gente fica perplexo, tá? Com os comentários deles. A impressão que a gente tem é até que eles já reconhecem, já sabem, tá? Mas não fica bem para o status deles reconhecer isso abertamente. Só uma curiosidade, tá? Existem muitos rabinos, tá? Isso aí rola na boca miúda lá em Israel, tá? Chega até nós essa informação. Tem muitos rabinos que já descobriram que Yahushua é o Messias, olha que coisa interessante, tá? E eles não falam. Então, chega algum aluno deles que estuda lá na sinagoga ou na yeshivá deles e chega, Rabino, eu queria ter uma conversa em particular contigo, Rabino. Poderia ser? Tá bom, vamos conversar. Aí começa a conversar em particular, né? Aí aquele aluno que está estudando a Torá com ele, chega assim, Rabino, eu estou achando, tá, que Yeshua HaMashiach, tá, eu estou achando que ele
é o Mashiach. Eu estou analisando aqui as profecias e tudo, eu queria saber a sua opinião, o que o senhor acha? Aí ele vai, muitos estão fazendo isso, eles olham para o lado, olham para o outro, vê se está tudo fechado, fala assim, parabéns, tá? Eu também já sei disso. Aí o discípulo fala, poxa, por que você não falou isso antes? Não, eu estou aguardando o momento certo para falar. Então, é claro, tá? O entendimento que a gente tem é que eles deveriam sim, já, uma vez que tem esse entendimento, tá? Estar declarando isso abertamente. Muitos deles estão dizendo que estão esperando o momento oportuno para fazer essa declaração. Então, o correto seria que eles já fizessem essa declaração, mas pelo menos não é tão ruim, pelo menos eles já têm esse entendimento, muitos, tá? No livro de Levítico, tá? Capítulo 13, versículos 12 e 13, diz o seguinte, que quando a Tsaraat, tá? Ela cobrisse todo o corpo, tá? De alguém, olha que coisa interessante, Levítico 13, vamos ler Levítico 13, versículos 12 e 13. Inclusive é uma profecia para os nossos dias, tá? De que já estamos na iminência da segunda vinda do Messias. Olha só. Levítico 13, versículos 12 e 13. E se a Tsarat, tá? Que é traduzido erradamente por lepra, tá? Mas vamos lá, só para facilitar. E se a Tsarat, a lepra, se espalhar na pele e cobrir a Tsarat toda a pele do que tem a chaga, desde sua cabeça até seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? E verá o sacerdote, eis que cobriu a Tsarat, a lepra, toda a sua carne, e declarará pura a chaga, quando toda ela se tornar branca, ele é puro. Olha que coisa interessante. Então, muito legal esse comentário do irmão Biratã, tá? Ou seja, se uma pessoa tivesse Tsarat, lepra, tá? Somente no braço esquerdo, tá? Ele era impuro. Nos dois braços, impuro. Nos dois braços e nas duas pernas, impuro. Se a Tsarat, a lepra, cobrisse 99% do corpo dele, ele era impuro, tá? Porém, misteriosamente, se a Tsarat, a lepra, cobrisse 100% do corpo da pessoa, o sacerdote diria, está puro. Olha que coisa interessante, tá? E em Israel se diz o seguinte, a degradação espiritual da humanidade, isso foi profetizado por muitos sábios do nosso povo de Israel, tá? Eles já tinham entendimento de que quando a depravação, os valores mais básicos da humanidade fossem infringidos, tá? Olha que coisa interessante, tá? Como é o que nós temos visto nos últimos dias, tá? Degradação da família, dos valores básicos da sociedade, tá? Então, os nossos sábios, eles falavam que quando chegasse esse ponto, eles falavam baseados em Levítico 13, esse texto que nós lemos aqui agora, tá? Levítico 13, versículos 12 e 13. Então, a opinião corrente entre o nosso povo de Israel era a seguinte, quando chegasse o ponto de depravação total, que é o que está quase acontecendo, já deve estar em 99,99%, tá? Então, quando chegasse em 100%, tá? O que aconteceria, tá? O sacerdote, Mashiach, que é nosso sumo sacerdote nos céus, ele declararia, né? Então ele vai declarar, né? Está puro, ou seja, a Tsarat, a lepra, cobriu. Quando cobrir todo o planeta Terra, então ele vem trazer a sua cura para todos nós, tá? Quando a nossa vida a gente achou que não tinha mais jeito, a gente estava no fundo do poço, a Tsarat, vamos dizer assim, cobriu todo o nosso ser, então Mashiach declarou a nossa cura, ele que é o nosso sacerdote nos céus, nosso sumo sacerdote. Então os comentários dos irmãos e das irmãs são excelentes. As perguntas, os comentários de vocês, nós estamos concluindo a Parashá. Mais uma vez, nós colocamos lá no YouTube, tá? Colocamos no nosso grupo Netzarim Aleph, a gente está colocando toda semana, com detalhes a Parashá que a gente já estudou no outro ano, tá bom? Quem quiser estudar com calma, pode ir lá acessar os vídeos, assistir completo, tá? E hoje, especialmente porque nós estamos celebrando a festa dos pães asmos, Mashiach é o nosso matzah, é o nosso pão vivo que desceu dos céus. Então nós focamos na figura de Mashiach, tá? E focamos em Yeshayahu, Isaías, capítulo 53 também, tá bom?